Olá pessoal, dando continuidade aqui no nosso estudo de ótica, vamos falar agora sobre a interação da luz com meios materiais. A gente pode classificar essa interação com os meios de acordo com a forma com que a luz se propaga ou não se propaga nos meios estudados. O primeiro meio é o meio chamado meio transparente. O que é o meio transparente? Ele permite que a luz se propague nele, mas também permite que a gente observe, ou seja, que a gente enxergue imagens que estejam contidas nesse meio ou atrás, por exemplo, desse meio. A luz vem e passa por dentro do meio, mas também sai aqui novamente, ok? Ou seja, ele é um meio que permite toda a propagação da luz por dentro dele. A gente tem, por exemplo, as janelas de vidro transparente, A gente tem uma água cristalina aqui dentro de um pote que também é de vidro transparente. A gente consegue observar um peixinho que está dentro. Se tiver alguma coisa por trás desse pote, a gente também poderia estar observando, Ou seja, a luz passa por dentro desse meio, só que a gente pode observar objetos que estejam contidos nesse meio, dentro dele ou por trás dele. Existem também os meios translúcidos. O que são meios translúcidos? Eles permitem que a luz se propague neles, mas a imagem não pode ser vista com nitidez. Ou seja, se eu tenho um objeto por trás aqui desse meio, se eu tenho um objeto por trás aqui desse meio, quem estiver observando desse outro lado aqui não vai estar conseguindo enxergar esse objeto com muita nitidez. Porém, ele ainda consegue observar que tem algo ali. Só que ele não consegue identificar com perfeição o que seria. A gente tem, por exemplo, os vidros translúcidos, que já vem até no nome daqui, do meio translúcido. Esses vidros a gente consegue observar, geralmente isso aqui vem também em janelas ou portas de algumas casas, vocês já devem ter observado. A gente consegue observar que tem algo por trás da porta, só que a gente não consegue identificar com perfeição o que seria aquilo. Ou seja, no meio translúcido permite a propagação da luz, mas as imagens não podem ser vistas com nitidez. E tem os meios opacos. Nesses meios opacos, eles não permitem a propagação da luz. Ou seja, a luz vem, bate neles, mas não consegue passar para o outro lado. Não vamos ter propagação de luz do outro lado. Ou seja, se tem um objeto desse lado, quem estiver do outro lado da parede não consegue observar. Aí nisso a gente tem portas de madeira ou de ferro, também paredes. O nosso corpo também, ele é um meio opaco. Ou seja, se tem alguma coisa por trás da gente, a gente consegue, quem estiver do outro lado não consegue enxergar. Ou seja, o nosso corpo ele é um meio opaco. E vamos falar agora sobre os fenômenos ópticos. Quando um feixe de luz atinge uma superfície de separação entre dois meios, podem ocorrer uma série de fenômenos. Os que a gente vai mais estudar aqui vai ser reflexão e também a refração. A gente já estudou sobre isso um pouco quando a gente estava trabalhando na questão de ondas. Aí bora falar aqui primeiramente sobre a reflexão. Ela é o fenômeno no qual o feixe de luz atinge a superfície que separa dois meios, e retorna para o meio de onde ela já se encontrava. E ela pode existir de dois tipos, Existe a reflexão regular, a luz vem, sai dessa lanterna aqui, vem, bate na superfície. Sei lá, pode ser um espelho aqui, por exemplo, Ela vem, bate na superfície e retorna toda novamente para o mesmo lado aqui, que estava a lanterna, ou seja, ela não atravessa a superfície, Então, na reflexão não há atravessamento aqui, da luz, Ela bate e volta. Só que na reflexão regular, ela bate, reparem que os feixes vêm e se refletem aqui com os mesmos espaçamentos que eles vinham, Então a gente tem também a reflexão difusa, Na reflexão difusa, ela ocorre em meios mais rugosos, Lá na reflexão regular, era em meios planos e lisos, Aqui a gente tem meios rugosos, que é o que a gente mais observa no nosso dia a dia, Todo objeto que tem que não é plano nem liso, ele vai ter esse tipo de reflexão, reflexão difusa. Por exemplo, aqui a gente tem essa superfície aqui que tem essas imperfeições. A luz vem, repare que os feixes vêm todos paralelos, só que eles são refletidos em direções diferentes. Por quê? Porque cada um deles vai ser refletido de acordo com a superfície que ele tocar. Ou seja, tem uns que vai estar mais alto, outros que vai estar mais baixo. Então o ângulo de reflexão aqui vai ser diferente para cada feixe de luz devido a essa rugosidade do objeto, da superfície. Quase a totalidade dos objetos que a gente enxerga no nosso dia a dia são reflexão difusa. Aí tem também a refração. A refração ela é o fenômeno no qual um feixe de luz se propaga de um meio, atinge uma superfície de separação e passa a se propagar no outro meio. Essa refração a gente sempre vai ter. Se o meio tiver índice de refração diferente, se eles tiverem
índice de refração absoluto diferente, a velocidade da onda que se propaga, tá? Ela vai ter alteração. Então o que, que a gente observa? Por exemplo, um feixe de luz que vem aqui do ar, só fazendo uma suposição, tá? E entra na água, ele vai ter um determinado desvio, tá? Na trajetória da luz. Okay? A luz do Sol, por exemplo, né? Ela é uma luz policromática e possui uma infinidade de cores em sua composição, as quais podem ser divididas em 7 cores principais. Ó, o que, que a gente observa aqui? Ó? A gente tem a luz branca, tá? Se a gente passar ela por um prisma de vidro, tá? Ela pode ser separada em 7 cores principais, tá? Que é o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta, tá? As cores dos objetos que podemos visualizar, né, são resultado da reflexão de uma parte da luz policromática que incide sobre eles, né? Por exemplo, se a gente observa um objeto que está sendo incidido sobre o objeto, uma cor de luz branca, né? A gente está incidindo luz branca sobre um objeto. Se eu enxergar aquele objeto como sendo azul, é porque as características do material que forma aquele objeto somente permitem refletir, tá? Refletir a luz azul, tá? Ou seja, a luz que eu observo para um determinado objeto, tá? A cor que eu observo para um determinado objeto, ele tem a ver com a relação do comprimento de onda, né, de luz, que aquele objeto consegue refletir, tá? Ou seja, se um objeto é azul, significa que ele só consegue refletir com mais perfeição a cor azul, tá? Se ele for vermelho, significa que ele consegue refletir melhor o vermelho. Ou seja, se eu incido sobre o objeto uma luz branca, eu enxergo ele vermelho. Por quê? Porque ele só refletiu a luz vermelha. Todas essas outras luzes, ele vai estar absorvendo, tá? Aí você, e se o objeto for preto? Aqui eu não estou vendo a cor preta, né? Se o objeto for preto, a gente diz que ele absorve, tá? Todos os comprimentos de onda da luz, ou seja, todas essas cores de luz são absorvidas pelo objeto preto, tá? Por isso que a gente enxerga a cor dele preta. Se o objeto for branco, ele reflete todas as luzes, tá? Se ele for de uma cor que não está aqui, é porque provavelmente ele vai estar refletindo duas ou mais, tá, dessas cores. Que aí você tem uma composição de uma cor diferente, tá? Que vai ser as cores que a gente observa no nosso dia a dia. Tá? Então, por isso que o pessoal fala que um objeto preto, uma roupa, por exemplo, preta, esquenta mais do que uma roupa branca. Por quê? Porque a luz preta, a roupa preta, por exemplo, né, ela vai estar absorvendo todos os comprimentos de luz, tá, da luz que vem do Sol. Porque a luz que vem do Sol, ela é uma luz branca, que é a luz policromática. Tá? Então, o que a gente acontece aqui? Ó? Se a gente repartir a luz branca, ela pode ser separada, né, em todas essas 7 cores principais. Tá? Se a gente passar ela por um prisma. Se você observar essas cores aqui, é basicamente o que a gente observa também no arco-íris, né? Não parece com arco-íris? O que acontece? Ó? O arco-íris ele é formado também com uma espécie de separação da luz. Tá? Não é claro num prisma de vidro, mas é na água. A água também tem essa capacidade de separar a luz branca nessas cores distintas. Tá? Por isso que se forma o arco-íris. Bem, os princípios da ótica geométrica. O primeiro princípio dele é o princípio da propagação retilínea da luz. Tá? Nos meios homogêneos e transparentes, né, a luz ela se propaga sempre em linha reta. Okay? Então o que acontece? Se a gente tem uma luz sendo emitida, por exemplo, por um laser, você consegue ver aquele feixe de luz sempre em linha reta. Okay? Claro, se está no mesmo meio, né? Se a gente mudar o meio de propagação, essa luz que vai aqui em linha reta, ela pode ter um desvio, né? Se ela mudar o meio de propagação. Mas sem mudança de meio de propagação, ela vai estar em linha reta. Aí a gente tem também o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Né? A forma da trajetória de um raio de luz ela não depende do sentido de propagação do meio. Tá? Ou seja, a gente tem aqui uma fonte de luz, uma lanterna. Tá? Se ela emitir uma onda de luz aqui, ela vai bater nesse espelho, refletir, bate no outro espelho, também reflete, e vai chegar aqui no olho do observador. Okay? Se eu trocasse de lugar, colocasse a lanterna aqui no local do observador e o observador no local da lanterna, tá? Eu ia ter o mesmo fenômeno. Tá? O observador aqui, agora ele estando no lugar da lanterna, ele ia conseguir ver novamente o raio de luz. Ou seja, o raio tanto faz sair daqui e fazer esse caminho, ou ele sair daqui e fazer esse caminho no sentido contrário. Tá? Ou seja, ele é reversível. Se ele vai da direita para a esquerda, ele também poderia estar vindo da esquerda para a direita, que faria o mesmo processo. E os princípios da independência dos raios luminosos. Quando dois ou mais feixes de luminosos se interceptam em sua trajetória, eles não modificam suas características. Ou seja, se eu tenho duas luzes se cruzando,
Basicamente é isso. Se eu tenho duas luzes cruzando, elas não vão ter nenhuma interferência uma sobre a outra, tá? Essa luz aqui passa direto, a outra luz laranja aqui, ó, também passa direto. Não tem interferência com a luz que está cruzando sobre ela. As consequências dos princípios da ótica geométrica, né? A primeira dela que a gente fala sobre sombra e penumbra, que a gente vê muito no nosso dia a dia, né? Fontes puntiformes, ou seja, o que é uma fonte puntiforme? É uma fontezinha bem pequena, tá? Algo que tem um comprimento desprezível, tá? Um ponto, por exemplo. Fontes puntiformes ou pontuais, né, podem produzir apenas sombras, tá? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma lanterna, tá, com uma saída de luz muito pequena, um laser, por exemplo, ele não vai conseguir produzir penumbra, tá? Por quê? A gente tem uma fonte de luz pontual, que no caso a vela. Se eu tenho um determinado objeto, essa luz vai sair da vela aqui, ó, praticamente de um único ponto, né? O ponto de iluminação da vela é muito pequeno, então pode considerar ele como sendo um único ponto. Tá? A gente vai ter os raios de luz se propagando, ó, e esse objeto vai formar aqui uma sombra. Tá? A gente tem, por exemplo, uma parede, tá? E um objeto aqui na frente. Ok? Então, se for uma fonte de luz puntiforme, ou seja, muito pequena, ela não pode produzir sombra, tá? Aliás, ela não pode produzir penumbra, somente sombra. Tá? Aí a gente tem fontes extensas, elas podem produzir sombra e também podem produzir penumbra. Tá? Se a gente tem aqui uma fonte de luz muito extensa, por exemplo, uma lâmpada muito grande, ou algo assim, o sol, tá? Quando as luzes vierem para esse determinado objeto aqui, tá? A gente vai ter a luz saindo aqui de cima, luz saindo aqui do meio também, tá? Luz saindo aqui dessas pontas de baixo. Tá? Então observe o seguinte, eu posso ter raios de luz que estão se cruzando aqui, ó, e vai ter regiões que vai ter uma maior iluminação, como por exemplo aqui, ó, não tem nada na frente, né? A luz vem de lá, ó, não tem nada na frente, aí eu vou ter aqui muita iluminação. Nesse ponto bem aqui, ó, não vou ter iluminação nenhuma, por quê? Porque nesse ponto aqui do meio, ó, nenhum raio de luz vai estar conseguindo chegar por ele. Ó. Os raios que saem aqui de baixo, eles só vêm até aqui. Os raios que saem lá de cima, eles só vêm até aqui. E eu tenho algumas regiões aqui, ó, que vai ter pouca iluminação. Essa região aqui ela é chamada de penumbra. Tá? Então a penumbra é uma região do espaço que tem pouca iluminação. A sombra ela não tem nenhuma iluminação. Tá? Então na penumbra, por exemplo, esse raio de luz aqui, ó, ele não vai estar conseguindo chegar nessa região. Mas outro raio de luz que sai daqui, por exemplo, ó, ele já consegue chegar nessa região. Imagina que isso aqui era uma linha reta, tá? Ele já consegue chegar nessa região, tá? Então acho que deu para ficar entendido. Ó. Sombra, não tem nenhum raio de luz chegando nela. A região de penumbra tem poucos raios de luz chegando nela. E a região que não tem sombra nem penumbra vai ter muitos raios de luz chegando nela. Ou seja, vai ser uma região bastante iluminada.